O país fechou o mês de março com saldo positivo de empregos. Ao todo, foram 71.576 postos de trabalho, com 2.234.000 admissões e 2.164.000 desligamentos. 19 das 27 unidades da federação apresentaram alta, ranking liderado por São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Para o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, 3 dos 5 grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos. Serviços, 52.450, construção, 21.946, indústria 13.131, portanto tem aí esse número que registrou positivamente no mês com essas particularidades de territórios e de setores da economia brasileira. Nos últimos 12 meses, foram 1.600.000 vagas com carteira assinada e 3.800.000 vagas desde janeiro de 2023. O bom momento do mercado de trabalho também foi registrado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A PNAD contínua aponta que a taxa de desemprego no país para o trimestre foi de 7%, a menor desde 2012, destacou Adriana Berengui, coordenadora da pesquisa por amostra de domicílios do IBGE. A taxa de desocupação, ela cresce no início de cada ano, mas ainda assim, essa estimativa é a menor para o início de ano de toda a série da PNAD contínua iniciada em 2012. Wilson Silva, auxiliar de cozinha em Brasília, foi contratado em março. A área da cozinha ela é uma área que está crescendo muito. Todo momento está tendo essa demanda de procura por funcionários qualificados para trabalhar. Ele é um dos 100 funcionários do empreendimento que deve expandir ainda mais este ano, disse o proprietário Valmir Biberg. Estamos sentindo que a economia vem aquecendo. Já estou trabalhando no projeto da segunda unidade, poder dar mais empregos, né? Ainda de acordo com o IBGE, quase 8 milhões de pessoas buscam uma colocação profissional. O número de trabalhadores com carteira assinada segue estável, com mais de 39 milhões. E o salário médio ficou em R$ 3.410. Reportagem Pablo Mundim. Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. A primeira reunião de chanceleres do BRICS, após a expansão do grupo, terminou com a divulgação da declaração da presidência brasileira. O texto, de 62 parágrafos, reflete o amadurecimento dos temas prioritários em discussão no grupo, resultado de 2 reuniões de Sherpas, em fevereiro e na semana passada. O documento servirá de subsídio para a declaração de líderes, a ser assinada na cúpula dos dias 6 e 7 de julho, que também terá por palco a capital fluminense. Ao fim da reunião, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o embaixador Mauro Vieira, que coordenou os trabalhos, apresentou um resumo dos 2 dias de reunião. Debatemos o papel do Sul Global na promoção de um multilateralismo inclusivo e sustentável. Essa visão reflete a convicção de que os desafios globais da fome à transição energética, da exclusão digital à emergência climática, não serão superados sem uma nova arquitetura de cooperação internacional centrada na solidariedade e no desenvolvimento e na paz. A declaração é fruto de um esforço entre as autoridades máximas da diplomacia dos países do grupo. Etiópia e Egito fizeram objeção a partes do parágrafo 8. Durante os 2 dias da reunião ministerial, foram discutidos temas relacionados às crises globais e regionais, reforma das instituições internacionais para uma governança mais inclusiva e sustentável e o papel do Sul Global no reforço do multilateralismo. A integralidade de participação dos países membros, bem como de todos os países parceiros, reforça o interesse ativo na atuação coordenada pelas pautas do Sul Global. Do Rio de Janeiro, com informações do BRICS Brasil, Franciele Barcelos. Boletim BRICS Brasil, uma parceria da presidência brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br.
O setor do turismo registrou o maior faturamento da série histórica em fevereiro. Chegou a 16 bilhões e 500 milhões de reais. O valor representa um crescimento de mais de 5% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado do primeiro bimestre, o setor também alcançou um recorde, com alta de 5,5%, somando mais de 37 bilhões de reais. Os dados são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio, e foram divulgados pelo Ministério do Turismo. O motor do crescimento foi o transporte aéreo, com uma movimentação de 4 bilhões e 100 milhões de reais, seguido das agências de viagens, bares, restaurantes e similares, além da hotelaria, que obteve um faturamento de mais de 2 bilhões de reais. O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou o turismo internacional no Brasil, que gerou mais de 2 bilhões de dólares entre janeiro e março. Também com um número histórico de mais de 3 milhões e 700 mil turistas estrangeiros que vieram para o Brasil só em janeiro, fevereiro e março, deixando aqui gastos de mais de 2,4 bilhões de dólares na nossa economia, gerando emprego e renda nos 4 cantos do país. No primeiro trimestre de 2025, cerca de 4 milhões de estrangeiros visitaram o país, uma alta de quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Reportagem Thaísa Vitória. Pela primeira vez no Brasil, as mulheres são maioria entre os médicos, representando cerca de 51% da categoria. O dado faz parte da 7ª edição do estudo Demografia Médica no Brasil, feito em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e a Associação Médica Brasileira. E elas são maioria também entre os residentes, um avanço importante na avaliação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O reconhecimento sobre a possibilidade de crescimento na carreira. Quero saudar essa conquista, mas também reconhecer que isso significa novos desafios de reforçar as ações de inclusão para o mercado de trabalho, para a valorização profissional da mulher médica. As informações do estudo, segundo o ministro Padilha, vão servir de base para orientar decisões e políticas públicas da pasta. Os dados mostram que a distribuição dos especialistas no território nacional é desigual. Mais de 55% estão concentrados na região sudeste e que pacientes com plano de saúde têm mais acesso a cirurgias do que pacientes da rede pública. Padilha destacou que o governo quer aproveitar a capacidade instalada pelo setor privado para unir forças e melhorar o atendimento especializado oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Nossa maior obsessão hoje é o esforço de garantir atendimento em tempo adequado para quem busca um atendimento médico especializado no nosso país. O Ministério da Saúde, o SUS como um todo, precisa procurar toda a estrutura de saúde do país, dos hospitais privados, aquilo que tem capacidade das operadoras de plano de saúde, construir parcerias, poder participar de um grupo de instituições de alta excelência na formação da residência médica do país. No ano passado, o Ministério da Saúde realizou o maior número de cirurgias eletivas da história do SUS. Foram mais de 13.600 procedimentos, 10% mais do que em 2023. E lançou o programa Mais Acesso a Especialistas, com investimentos de 2 bilhões e 400 milhões de reais em ações para reduzir o tempo de espera em atendimentos e especialidades como oncologia, cardiologia e ortopedia. O paciente Lázaro Acácio dos Santos, de 34 anos, foi contemplado por um procedimento de ponta para a retirada de um tumor na rede pública, em Rio Branco, no Acre. Foi a primeira neurocirurgia realizada com um paciente acordado no estado. Os médicos me passaram uma confiança tão boa, eu me senti assim tranquilo, entendeu? Confiante mesmo. A melhoria do atendimento especializado, de acordo com o ministro Padilha, também passa pelo fortalecimento da atenção básica. Por isso, o governo está investindo na ampliação do Mais Médicos, que dobrou de número desde 2022, ultrapassando 26 mil médicos em todo o país, especialmente nos locais desassistidos e de difícil acesso. Reportagem Gabriela Noronha. Minhas amigas e meus amigos,
Amanhã é dia 1º de maio. É dia de celebrar as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros. Parabéns e muito obrigado a cada uma e a cada um de vocês que ajudaram a colocar o Brasil novamente entre as 10 maiores economias do mundo e fazer outra vez do nosso país um bom lugar para se viver. Em apenas 2 anos e 4 meses de governo, já geramos 3.800.000 postos de trabalho com carteira assinada. Saímos do maior para o menor desemprego da história e atingimos o recorde histórico de pessoas empregadas. O salário mínimo voltou a subir acima da inflação e 90% das categorias profissionais tiveram ganho real de salário. Tudo isso só foi possível porque depois de uma década a economia do Brasil voltou a crescer acima de 3% por 2 anos consecutivos, superando todas as expectativas. Quero aproveitar para anunciar 2 medidas muito importantes. Enviamos ao Congresso Nacional o projeto de lei que zera o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. E quem ganha entre 5 e 7 mil também será beneficiado pagando menos do que paga hoje. Agora é assim, quem ganha menos não paga e quem ganha muito paga o valor justo. A segunda medida é que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6x1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. Com o Desenrola Brasil, criamos condições favoráveis para a renegociação das dívidas das famílias brasileiras. E com o crédito ao trabalhador, estamos facilitando o acesso ao crédito consignado para quem tem carteira assinada e os trabalhadores rurais e as trabalhadoras domésticas. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Minhas amigas e meus amigos, nos meus governos anteriores, construímos a legislação que garante proteção aos microempreendedores e às micro e pequenas empresas. Foi aí que nasceram o Simples Nacional e o MEI. Para os microempreendedores individuais, asseguramos a proteção de renda em caso de doença ou acidente, direito à aposentadoria e emissão de nota fiscal. Para as micro e pequenas empresas, garantindo redução de impostos e prioridade nas licitações públicas. Agora, com o Contrata Mais Brasil, estamos facilitando o acesso destas pequenas empresas às compras públicas, um mercado imenso e promissor. Com o programa Acredita, aprimoramos as linhas de crédito para MEIs e as microempresas. Minhas amigas e meus amigos, o apoio à proteção e à garantia de direitos das mulheres trabalhadoras são prioridades do nosso governo. Aprovamos a Lei da Igualdade Salarial, que garante salários iguais entre homens e mulheres no exercício da mesma função. Garantimos apoio financeiro e técnico para as mulheres empreendedoras e criamos linhas específicas para elas no Programa de Aquisição de Alimentos e no Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar com menores taxas de juros. Minhas amigas e meus amigos, falar do futuro é falar de educação. Por isso estamos fazendo o maior investimento em educação em tempo integral da história do Brasil. Criamos o Pé de Meia, voltamos a investir em institutos e universidades federais e ajustamos as bolsas de estudo que estavam congeladas há uma década. A partir do 2º semestre deste ano, começaremos a triplicar o número de estudantes do ensino médio em cursos profissionalizantes. O futuro é o resultado daquilo que estamos plantando hoje. Estamos construindo um Brasil mais justo, onde o humanismo e o desenvolvimento caminham juntos. Viva o Brasil! Viva o 1º de maio!
Fala MDS. Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Érica Braz e é um prazer ter a sua audiência. Neste episódio, eu trago dados super positivos para o Brasil. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, aponta que a renda do trabalho dos mais pobres do Brasil cresceu 10,7% em 2024. E o ritmo desse crescimento foi 50 vezes maior do que o verificado entre os 10% mais ricos. O resultado é a maior redução da desigualdade social registrada no país nos últimos anos. No geral, a renda do trabalho subiu em média 7,1% no ano passado. Como eu disse, os dados são do estudo da FGV Social, baseados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, feita pelo IBGE. Para tratar do assunto, eu convido para o Fala MDS o responsável pelo estudo e pesquisador da FGV, Marcelo Neri. Marcelo, obrigada por sua participação. Bem-vindo. Obrigado. Saudações a todos. Marcelo, eu gostaria de iniciar perguntando para você a que você atribui esse crescimento de renda dos mais pobres em um ritmo mais acelerado em comparação ao dos mais ricos. No primeiro momento, se deve a determinantes próximos. Quer dizer, a renda da metade mais pobre cresceu 10,7% em 2024, em termos reais por pessoa. Isso dividiu em vários componentes. O mais importante é a queda do desemprego. Desses 10,7% de crescimento, 3,9% é a queda do desemprego. Aumento de renda por salário hora aumentou 3%. Então seria o segundo fator, e o terceiro fator é a escolaridade dos mais pobres, que subiu 2%. Você somando esses componentes, ainda tem jornada de trabalho. Todos os componentes apontam para cima a participação no mercado de trabalho, o que é interessante porque é uma base ampla de sustentação desse crescimento de renda dos mais pobres. 10,7% é 2 dígitos e baseado em desemprego, participação no mercado de trabalho, jornada, todos em alta, escolaridade e o salário por anos de estudo também subiu. Então, tudo apontou para cima e fez com que esse crescimento fosse 50% maior do que o 7,1% de crescimento da média da sociedade. Marcelo, a diferença entre o crescimento da renda do trabalho entre os mais ricos e os mais pobres acaba diminuindo a desigualdade social no nosso país, né? Que, infelizmente, historicamente, sempre foi uma das mais altas do mundo. Como é que a gente está atualmente nessa questão? Quer dizer, a desigualdade ela caiu muito do começo do século 2001 até 2014. Ela vinha caindo de uma maneira inédita e ela ficou, depois desse momento, enganchada ou estabilizada num nível muito alto. Apesar de, tecnicamente, em 2023, a gente ter tido a menor desigualdade da história, ela era muito próxima dos outros anos. Ela parou de cair e ainda se situa num nível muito alto para padrões internacionais, mas essa alta desigualdade, ao mesmo tempo, guarda uma oportunidade de a gente, combatendo a desigualdade, você conseguir gerar mais crescimento, mais redução de pobreza na base da distribuição, que é o que aconteceu em 2024. Mas a fotografia ainda é ruim. A boa notícia é que teve um certo deslocamento entre 23 e 24, que não acontecia há alguns anos. Então essa é a boa notícia. E essa redução de desigualdade também está baseada em vários componentes. O efeito desemprego foi o principal componente, porque não a renda subiu, mas porque a desigualdade caiu. A redução do desemprego, aumento da escolaridade, são dois componentes fundamentais dessa redução de desigualdade. Mas o que pode estar por trás disso, esses são os determinantes próximos. Talvez tenha sido essa nossa pergunta de pesquisa, que seja a adoção da regra de proteção pelo MDS, que dá mais liberdade para os beneficiários do Bolsa Família de buscarem trabalho, terem mais segurança nesse processo. A gente acha que isso pode ser o determinante último desse processo de crescimento com redução de desigualdade. Para quem não conhece, a regra de proteção é um mecanismo que permite quem recebe o Bolsa Família, né, conseguir o emprego, continua recebendo parte do benefício por algum tempo, não perde o benefício automaticamente. Agora, Marcelo, você falou do desemprego. Em 2024, o Brasil atingiu a menor média do desemprego já registrado, de 6,6%. Além disso, a sua pesquisa mostra que o trabalhador brasileiro teve prosperidade na renda, com crescimento em média de 7,1%, como você já falou aqui, dos ganhos com o
um trabalho. A combinação desses dois fatores muda o mercado de trabalho? Ou seja, as pessoas passam a ter mais condições de não aceitar qualquer tipo de remuneração, qualquer condição trabalhista? Com certeza. Qual a sua opinião? A gente tem um processo inclusivo, assim, quer dizer, tudo aponta para cima, a redução do desemprego mais forte na base, o aumento de salário mais forte na base, aumento de escolaridade mais forte na base. Então, são vários componentes que concorrem para esse processo, que dá uma base de sustentação ampla e dá mais conforto. Quer dizer, o trabalhador ele não precisa aceitar qualquer oferta de emprego, ele tem a segurança de voltar ao Bolsa Família, caso ele perca o posto de trabalho. Então, eu diria que é uma situação não só de maior prosperidade, igualdade, mas também maior estabilidade na base da distribuição de renda. Marcelo, você tem me falado muito sobre escolaridade, né? A pesquisa mostrou que o aumento da escolaridade também foi mais expressivo no grupo que tem mais baixa renda, né? Eu gostaria que você comentasse como a escolaridade contribui, então, para a redução da desigualdade no país. Se a gente for elencar historicamente os principais determinantes da má distribuição de renda brasileira, a escolaridade está no topo dessas razões. Quer dizer, uma má distribuição de anos de estudo na população seria o principal componente. Então, quando você melhora tanto o nível quanto a desigualdade de escolaridade, você gera esse crescimento inclusivo. E a boa notícia é que esse crescimento inclusivo está acontecendo e ele não só nos permite colher melhores resultados agora, mas principalmente no futuro. A escolaridade é um ativo que as pessoas têm para produzir mais, melhor e, fundamentalmente, como um mecanismo de acesso à cidadania de uma forma mais ampla. Então, eu diria que a escolaridade é não só um resultado no presente, mas um investimento no futuro. Sem a escolaridade é muito difícil que haja progresso, né? Agora, falando um pouco de Bolsa Família, você já citou o programa aqui, já falou da regra de proteção, que, segundo a conclusão do estudo, contribuiu para os bons resultados. O Bolsa Família, principalmente por conta das condicionalidades em educação e saúde, né, ele rompe o ciclo da pobreza intergeracional. Aqui no MDS a gente fala que os filhos do Bolsa Família saem do programa. Na sua opinião, isso também influencia na melhoria da escolaridade de forma geral? Com certeza. O principal determinante da escolaridade dos filhos é a escolaridade dos pais, aí pai e mãe. Então, o Bolsa Família, ao colocar condicionalidades na base da distribuição, ele faz com que as pessoas alcancem níveis de escolaridade maiores do que a dos seus pais, que é uma coisa muito necessária. Aqui no Brasil, antes do Bolsa Família, 70% da escolaridade do filho era determinada pela escolaridade dos pais. Depois de 15 anos, isso caiu de 70% para 50%. Então, tem esse processo. A escolaridade dos pobres, segundo os estudos, no Brasil vai demorar 200 anos para atingir a escolaridade das classes mais altas. É um processo muito lento. Então, você precisa de um acelerador desse processo e as condicionalidades do Bolsa Família são um meio importante não só para a escolaridade, como para questões de saúde, vacinação, que é uma agenda que voltou a ter toda a importância nos últimos anos. A sua pesquisa, Marcelo, ela também aponta que para a melhoria da renda do trabalho entre negros, as mulheres e no recorte territorial na região Nordeste. Isso se deve porque são estes estados, né, os estados nordestinos, onde estão concentradas as populações que historicamente têm menos renda do trabalho? Não, quer dizer, a gente tem um processo de muita desigualdade. A verdade é que no Nordeste são as pessoas de renda mais baixa e é um contingente expressivo da população, mas não necessariamente eles têm um crescimento mais alto do que o resto. Quer dizer, a desigualdade pode, como ficou no Brasil, muito tempo estagnada. A última vez que a gente viu esse processo de crescimento mais forte no Nordeste foi em 2010, 2011, até 2014, e esse processo voltou a acontecer, só que é verdade que a renda das mulheres está crescendo meio ponto acima da renda média, 1 ponto acima da renda dos homens. A renda de negros está subindo 1,5 ponto por ano acima do conjunto da população. Mas a renda no Nordeste está crescendo 2 vezes mais do que o conjunto da população. Em 2024 cresceu 13% contra 7% da média geral. Então eu diria que é por conta desses fatores de grupos tradicionalmente excluídos estarem conseguindo reduzir as suas
desvantagens em relação a outros grupos, mas é mais do que isso, é alguma coisa que também tem um componente nordestino por excelência. Eu li o seu estudo e eu vi que dos 8 dos 9 estados que compõem o Nordeste estão bem qualificados ali na sua lista, na lista dos 10 melhores estados, né? No aumento da renda do trabalho. Então é muito bacana saber disso. Antes da gente continuar o podcast, vamos ouvir o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, que gravou um áudio para comentar o estudo da FGV. O estudo da Fundação Getúlio Vargas, do Voltado para o Social, ele revela algo que, claro, na condição de ministro, conhecendo o coração e as prioridades do presidente Lula e seu governo, era uma meta a ser alcançada. A minha missão é tirar o Brasil de novo do mapa da fome, mas também superar a pobreza. Fazer com que a gente tenha a redução da pobreza e garantir mais dignidade para as pessoas. E aqui, o trabalho, desde o primeiro dia, foi focado num buscativo. Onde estão as pessoas que estão fora do cadastro? 5,5 milhões de pessoas entraram no cadastro desde que assumimos. Olhamos para as pessoas não só para dar o Bolsa Família, o BPC, mas também garantir que essas pessoas acessassem programas para a superação da pobreza. Então eu posso afirmar, sim, estamos no caminho certo e sou grato a tanta gente que está ajudando para a gente alcançar esses resultados. Marcelo, a gente está conversando aqui bem próximo à entrega do Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica, que é uma iniciativa do MDS para reconhecer e valorizar os melhores projetos desenvolvidos por estados, municípios, empresas e instituições financeiras que promovem a inclusão produtiva de pessoas inscritas no Cadastro Único. É um reconhecimento para quem mais contribuiu para reduzir as desigualdades sociais no país. Você vai participar do prêmio, não é isso? Exatamente. A gente trabalhou no indicador o IBEM trabalhista, que é um indicador que leva em conta não só o crescimento da renda, mas a desigualdade de renda. E aí, de fato, tem essa presença nordestina, não só em termos de estados nordestinos, mas também entre as 5 capitais, 4 no IBEM são nordestinas, capitais nordestinas na liderança. Mas o prêmio ele contempla trabalho formal, toda uma parte ligada ao Acredita, políticas ligadas ao empreendedorismo, e tem também esse caráter mais geral que inclui empregados, empregadores, empreendedores, captado pelas condições gerais do mercado de trabalho. O Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica ocorreu em Brasília no dia 29 de abril, logo após a gravação com Marcelo Neri. Os premiados concorreram nas categorias Inserção no Mercado de Trabalho, Empreendedorismo e Fomento e Combate à Desigualdade. Você pode conferir os premiados e as entrevistas que ocorreram durante o prêmio no site gov.br/MDS. Marcelo, muito obrigada. Eu agradeço a tua disposição de conversar com a gente, de trazer dados tão super positivos para o Brasil e espero que as suas próximas pesquisas tenham um resultado parecido ou até melhor. Obrigada pelo teu tempo. Obrigado, Érica, e espero também que continue esse processo de inclusão com mais força na base, em renda do trabalho, que é a parte mais estrutural, e chama a atenção que isso aconteceu em 24, mas aconteceu em 23, então 2 anos bons, faz uma situação de melhora. Se vier o 3º ano de crescimento inclusivo, apesar dos cenários internacionais adversos, eu acho que a gente consegue fazer uma grande transformação num curto intervalo de tempo. Vamos esperar. Vamos esperar. Eu conversei com o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @MinDesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @MDSGovBR. No WhatsApp, o canal oficial é o Ministério do Desenvolvimento Social. E o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS! Entre as prioridades do governo federal na resposta às enchentes que atingiram a maioria dos 497 municípios do Rio Grande do Sul em 2024, está o apoio direto às famílias atingidas. Foram destinados 15,6 bilhões de reais a ações voltadas diretamente para o cuidado com as famílias atingidas pelas enchentes.
Uma das principais medidas foi o auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100, pago a mais de 420 mil famílias que perderam parte ou todos os bens. Além disso, o governo antecipou benefícios como Bolsa Família, abono salarial, FGTS, BPC, Previdência Social e até a restituição do imposto de renda. Na área habitacional, o governo criou Minha Casa Minha Vida, Reconstrução, com foco em moradias para famílias com renda de até R$ 4.700. Até o momento, já foram viabilizadas mais de 11.500 moradias urbanas, 2.000 em áreas rurais e quase 1.350 unidades em cidades com menor impacto. Por meio do programa Compra Assistida, novidade criada exclusivamente para atender as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, outras 2.200 casas estão disponíveis para a escolha das famílias habilitadas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. O país fechou o mês de março com saldo positivo de empregos. Ao todo, foram 71.576 postos de trabalho, com 2.234.000 admissões e 2.164.000 desligamentos. 19 das 27 unidades da federação apresentaram alta, ranking liderado por São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Para o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, 3 dos 5 grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos. Serviços, 52.450, construção, 21.946, indústria 13.131, portanto tem aí esse número que registrou positivamente um mês com essas particularidades de territórios, de setores da economia brasileira. Nos últimos 12 meses, foram 1.600.000 vagas com carteira assinada e 3.800.000 vagas desde janeiro de 2023. O bom momento do mercado de trabalho também foi registrado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A PNAD contínua aponta que a taxa de desemprego no país para o trimestre foi de 7%, a menor desde 2012, destacou Adriana Berengui, coordenadora da pesquisa por amostra de domicílios do IBGE. A taxa de desocupação, ela cresce no início de cada ano, mas ainda assim, essa estimativa é a menor para o início de ano de toda a série da PNAD contínua iniciada em 2012. Wilson Silva, auxiliar de cozinha em Brasília, foi contratado em março. A área da cozinha ela é uma área que está crescendo muito. Todo momento está tendo essa demanda de procura por funcionários qualificados para trabalhar. Ele é um dos 100 funcionários do empreendimento que deve expandir ainda mais este ano, disse o proprietário Valmir Biberg. Estamos sentindo que a economia vem aquecendo. Já estou trabalhando no projeto da segunda unidade, poder dar mais empregos, né? Ainda de acordo com o IBGE, quase 8 milhões de pessoas buscam uma colocação profissional. O número de trabalhadores com carteira assinada segue estável, com mais de 39 milhões. E o salário médio ficou em R$ 3.410. Reportagem Pablo Mundim. Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia divulgou nesta quarta-feira a portaria normativa que trata das diretrizes para os leilões de energia existente A-1, A-2 e A-3. Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, os leilões de energia existente têm demonstrado grande capacidade de gerar economia para o consumidor brasileiro, além de trazer mais segurança energética. Estamos conduzindo os leilões de energia no Brasil de modo a garantir a segurança jurídica, a contratação de energia barata e mais estabilidade no sistema elétrico, declarou o ministro. A portaria estabelece produtos por quantidade nos quais serão negociados contratos de comercialização de energia no ambiente regulado para qualquer fonte.
Os agentes de distribuição deverão apresentar as declarações de necessidade para os certames entre 12 e 22 de agosto de 2025, conforme orientações a serem divulgadas pelo MME. As declarações precisam contemplar os volumes de energia elétrica demandados para o atendimento à totalidade de seus mercados consumidores para 2026, 2027 e 2028. Os certames serão realizados no dia 14 de novembro deste ano. Para mais informações, acesse a matéria no site do Ministério www.mme.gov.br. Em evento promovido pela Agência Internacional de Energia, ocorrido nesta segunda-feira em Paris, o Ministério de Minas e Energia saiu em defesa das políticas robustas e da cooperação internacional como alicerces para que os combustíveis sustentáveis sejam pilares na transição energética global. O diretor do Departamento de Biocombustíveis do Ministério, Marlon Arraes, representou o MME no workshop Creating Demand for Sustainable Fuels, no painel dedicado à criação de demanda por combustíveis sustentáveis no setor de transportes. Arraes falou sobre as políticas públicas implementadas no Brasil, como o RenovaBio e o combustível do futuro, e destacou o papel estratégico dessas iniciativas no contexto da presidência brasileira do G20 em 2024 e das contribuições brasileiras para a COP30, que ocorre em novembro em Belém, no Pará. O workshop reuniu representantes de governos, organizações internacionais e especialistas. Foram debatidos os caminhos e as políticas que impulsionam a demanda global por combustíveis sustentáveis, com foco em setores de difícil descarbonização, como aviação e transporte marítimo. O Brasil mostra que criar demanda por combustíveis sustentáveis requer uma abordagem integrada que combine regulamentação, tributação, mecanismos de mercado e inovação, destacou Arraes. O workshop, relevante no âmbito da descarbonização mundial, também abordou temas como os desafios para a indústria, incentivos políticos e mecanismos financeiros, prioridades para o avanço das políticas públicas e o papel da cooperação internacional na expansão do uso de combustíveis sustentáveis. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério das Mulheres e a Universidade Federal do Ceará firmaram nesta terça-feira um acordo para a criação do Memorial da Mulher Brasileira em Fortaleza. O espaço vai funcionar na Casa Maria da Penha, imóvel onde a farmacêutica sofreu as tentativas de feminicídio que marcaram sua história. O governo federal vai investir R$ 1.400.000 na reforma da casa e na implantação da Clínica de Direitos Humanos com viés de gênero. O local será transformado em um espaço de memória, educação e valorização das mulheres brasileiras. A previsão é que o imóvel passe por reformas e receba exposições, atendimentos e ações educativas. A clínica, vinculada à universidade, vai oferecer apoio jurídico, psicológico e educativo. A iniciativa terá a participação de professores e alunos de várias áreas. O memorial é parte de um compromisso internacional firmado pelo Brasil em 2024. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. Boletim Povos Indígenas, uma parceria entre o Ministério dos Povos Indígenas e a Rede Nacional de Rádio. Por meio da Secretaria de Gestão Ambiental e Territorial Indígena, a SEGAT, o Ministério dos Povos Indígenas, o MPI, deu início à fase de oficinas sobre direitos indígenas e elaboração de protocolos de consulta. O objetivo é assegurar às comunidades indígenas o direito de serem consultadas em relação a medidas e empreendimentos que impactem seus territórios e modos de vida. Com duração de 6 dias, a primeira etapa ocorreu na terra indígena Tecorrajevi, localizada no município de Paraty, no Rio de Janeiro. Realizada entre os dias 23 e 28 de abril, a ação buscou fortalecer a autonomia e a autodeterminação do povo indígena
Guarani Nhandeua e Guarani Mibia. De acordo com Yuri Genipapo, coordenador de governança e participação da SEGAT, desde o primeiro trimestre, o MPI vem cumprindo uma série de agendas nos territórios selecionados para apresentar o projeto e para obter o consentimento das comunidades no processo de construção dos protocolos. A oficina ela reúne as lideranças, a comunidade, órgãos de governo, organizações indigenistas para discutir e aprofundar melhor sobre a construção do protocolo de consulta da terra indígena Teco-Radiaví. Essa é a primeira oficina de elaboração de protocolo de consulta que está acontecendo no Ministério. Faz parte da leva de 20 protocolos de consulta que o Ministério vai apoiar. Ao todo, serão elaborados 4 protocolos de consulta para os biomas da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica, do Pampa e do Pantanal. Segundo a base de dados do Observatório de Protocolos de Consulta, existem 48 protocolos elaborados por povos indígenas, um número baixo em comparação com os mais de 300 povos e as mais de 700 terras indígenas do país. Consequentemente, a iniciativa faz parte do compromisso do governo federal com a promoção dos direitos dos povos indígenas e com a Convenção 169, adotada pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 1989 e incorporada ao ordenamento jurídico nacional em 2004. Bruno Potiguara, diretor de Gestão Ambiental, Territorial e Promoção do Bem Viver Indígena da SEGAT, comentou sobre a importância das ações do MPI respeitarem a Convenção, que estabelece os direitos dos povos indígenas em serem consultados sobre qualquer ação que possa afetar seus territórios e vidas. Então se faz necessário a gente pensar, enquanto Ministério, em levar esse acesso às políticas públicas, em levar os projetos aos territórios e ficar no chão da aldeia de uma forma concreta para que os povos indígenas consigam entender quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, mas, sobretudo, fazer com que os órgãos governamentais, o terceiro setor, as empresas privadas consigam entender que esses direitos precisam ser respeitados e assim a gente poder atuar de uma maneira mais concreta enquanto Estado brasileiro, enquanto governo, mas, sobretudo, trazendo esse direito dos povos indígenas sobre os seus territórios. Você ouviu o Boletim Povos Indígenas, uma parceria entre o Ministério dos Povos Indígenas e a Rede Nacional de Rádio. Agência BNDES de Notícias. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já aprovou no Plano Safra 2024-2025 30 bilhões de reais em crédito, atendendo mais de 125 mil pedidos de financiamento por meio de operações indiretas realizadas pela rede de agentes financeiros credenciados. Com o objetivo de ampliar ainda mais o apoio ao agro brasileiro, o banco está participando da AgriShow 2025, principal feira de tecnologia do agronegócio na América Latina, que teve início esta semana em Ribeirão Preto, interior paulista. O BNDES é um dos patrocinadores da feira e está com equipes no local participando de agendas com clientes e parceiros para reforçar o papel do banco como promotor de investimentos para os diversos setores representados no evento. O superintendente da área de operações e canais digitais do BNDES, Marcelo Porteiro, explica como o banco pode financiar o produtor rural. O banco ele opera programas agropecuários do governo federal dentro do Plano Safra, nas diversas linhas, seja para agricultores familiares, para o médio produtor e também para o grande produtor, e oferece também as suas linhas próprias de crédito. Dentre essas linhas, o grande destaque é o produto BNDES Crédito Rural, que atende todas as demandas do setor, sejam as voltadas para projetos de investimento, aquisição isolada de máquinas, custeio e também apoio a cooperativas. Mais informações sobre as linhas e programas de financiamento do BNDES para o setor agropecuário estão disponíveis em bndes.gov.br/agro. Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
Olá, eu sou Patrícia Gripe e você está ouvindo o Boletim MEC. O Ministério da Educação divulgou o balanço da declaração de matrículas de tempo integral pelos estados e municípios brasileiros. A declaração confirma a criação de matrículas de tempo integral anteriormente pactuadas e assegura o recebimento dos recursos de assistência financeira do programa Escola em Tempo Integral. Até agora, mais de 113 mil matrículas já foram declaradas. Das 4.910 redes estaduais e municipais que pactuaram matrículas de tempo integral, 44,3% finalizaram a etapa de declaração do ciclo 2024-2025. A coordenadora geral de Educação Integral e Tempo Integral do MEC, Raquel Franzin, destacou a importância da declaração. Até o dia 9 de maio, mais de 50% das redes municipais e estaduais que aderiram ao programa Escola em Tempo Integral ainda podem declarar as matrículas efetivamente criadas neste período entre 24 e o ano de 2025. Declarar a matrícula é uma confirmação da rede do compromisso de ampliar a jornada escolar de tempo integral na perspectiva da educação integral e, juntas e juntos, melhorar os resultados de alcance da Meta 6 do Plano Nacional de Educação. A Meta 6 do Plano Nacional de Educação determina que, no mínimo, 50% das escolas públicas devem oferecer pelo menos 25% de matrículas na educação de tempo integral. O balanço mostrou ainda que os estados que finalizaram a declaração das matrículas foram o Rio Grande do Norte, Tocantins, Pernambuco e Piauí. Em relação às redes municipais, das 4.883 que pactuaram matrículas, 44,5% finalizaram a declaração. Segundo o levantamento, 2.734 redes estaduais e municipais ainda faltam finalizar a declaração. Acompanhe nossas notícias nas redes sociais e no site www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Já estão abertas as inscrições para a 4ª edição da Olimpíada Mirim da OBMEP. A competição é voltada para estudantes do 2º ao 5º ano do ensino fundamental, de escolas públicas e privadas de todo o país. As inscrições devem ser feitas pelas escolas ou secretarias de educação até o dia 10 de junho, exclusivamente pelo site olimpiadamirim.obmep.org.br. A Olimpíada tem 2 etapas. A primeira fase será em 26 de agosto e a segunda em 11 de novembro. As provas são objetivas e aplicadas pelas próprias escolas. Os alunos são divididos em 2 níveis, Mirim 1 para 2º e 3º anos e Mirim 2 para 4º e 5º anos. A participação é gratuita para escolas públicas. Escolas privadas pagam uma taxa. A competição premia os melhores colocados com certificados digitais equivalentes a medalhas de ouro, prata e bronze. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O boletim de notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia, esse é o boletim de notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 30 de abril. Nos estúdios, Silvanei José. 2 cardeais não estarão presentes no conclave que terá início em 7 de maio por questões de saúde. Deste modo, 133 cardeais participarão da eleição do próximo Papa. O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, informou também que, na 6ª Congregação Geral, realizada na manhã desta terça-feira, 29 de abril, estavam presentes 183 cardeais, dos quais 124 são eleitores. Houve cerca de 20 intervenções voltadas à Igreja, os desafios a enfrentar e como representá-los, segundo as perspectivas dos continentes,
e das regiões de origem dos cardeais. Entre os diversos temas tratados estavam questões sociais, o individualismo, o relativismo, a solidão, a centralidade de Jesus para responder às necessidades do mundo moderno, a necessidade de consolação, a evangelização e a responsabilidade da Igreja pela paz. A reunião desta terça-feira começou às 9 horas locais com um momento de oração, seguido por uma meditação de aproximadamente 40 minutos, conduzida por Dom Donato Ogliari, abade de São Paulo fora dos muros. A congregação foi encerrada às 12h30, também no horário local. Além disso, a sala de imprensa divulgou 3 comunicados que explicam mais detalhes sobre o início do conclave. No dia 7 de maio, às 10 horas locais, 5 da manhã, hora de Brasília, será celebrada na Basílica de São Pedro a missa Pro Eligendo Pontífice, presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, o cardeal Giovanni Battista Re. À tarde, os cardeais eleitores se reunirão em oração na Capela Paulina, no Palácio Apostólico Vaticano, e depois seguirão às 16h30, 11h30 horário de Brasília, em procissão até a Capela Sistina, dando assim início ao conclave para eleger o novo pontífice da Igreja Universal. Ainda na Capela Paulina, mas alguns dias antes, na segunda-feira, dia 5 de maio, às 17h30, 12h30 horário de Brasília, ocorrerá o juramento dos oficiais e funcionários do conclave. Isso inclui todos aqueles eclesiásticos e leigos aprovados pelo cardeal Camerlengo e pelos 3 cardeais assistentes, conforme estabelecido pela Constituição Apostólica Universi Dominici Gredis. Todos deverão prestar e assinar o juramento prescrito. Mas, especificamente, de acordo com os números 46 e 47 da mesma Constituição, deverão estar presentes na Capela Paulina, às 5 da tarde, meio-dia, horário de Brasília, o secretário do Colégio Cardinalício, o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, os cerimoniários pontifícios, o eclesiástico escolhido pelo cardeal que preside o conclave para assisti-lo em seu ofício, os religiosos encarregados da sacristia pontifícia, os religiosos de diferentes línguas para as confissões, os médicos e enfermeiros, os responsáveis pelos elevadores do Palácio Apostólico, os colaboradores dos serviços de refeitório e limpeza, os floristas e técnicos, os encarregados do transporte dos eleitores da Casa Santa Marta até o Palácio Apostólico, o coronel e um major do Corpo da Guarda Suíça Pontifícia, encarregados da vigilância próxima à Capela Sistina, o diretor dos Serviços de Segurança e da Proteção Civil do Estado da Cidade do Vaticano, com alguns de seus colaboradores. Que o conclave não seja um lugar fechado, como o próprio termo diz, mas sim um cenáculo, aberto ao mundo inteiro, no qual prevaleça a liberdade do espírito, que rejuvenesce, purifica e cria. Essa é a esperança expressa pelo abade beneditino de São Paulo fora dos muros, padre Donato Ogliari, que na manhã desta terça-feira, na Sala Nova do Sínodo, realizou a meditação inicial da Sexta Congregação Geral. Participaram os cardeais que vieram a Roma em vista do conclave que começará em 7 de maio e elegerá o sucessor de Pedro. O espírito deve ser o principal protagonista dos diálogos, das dinâmicas, às vezes dialêticas, que marcam toda a Assembleia Humana, para que possa iluminar as mentes e abrir os olhos para o bem da Igreja e do mundo inteiro. Na abertura da meditação, padre Ogliari destacou que num momento tão cheio de consequências para a Igreja como o da escolha do pontífice, é necessário recompor a alma, a mente e o coração em torno da pessoa de Jesus. É ele, de fato, que a Igreja é chamada a anunciar e testemunhar ao mundo. E se no centro da missão não estivesse Cristo, então a Igreja seria apenas uma instituição fria e estéril.
Daí a exortação do beneditino a reposicionar-nos todos os dias sobre esta certeza, porque só assim será possível evitar sermos engolidos pelas lisonjas do mundo e pelas fáceis vias de fuga que ele nos oferece. Cristo, acrescentou o sacerdote, é o alento, a bússola e a estrela guia do colégio cardinalício. Ao mesmo tempo, o abade de São Paulo fora dos muros recordou a importância de aprender com Jesus a mansidão e a humildade, o amor misericordioso e compassivo. Uma igreja assim enraizada, de fato, é aberta, corajosa, profética. Abomina palavras e gestos violentos. Torna-se a voz daqueles que não têm voz. Uma igreja enraizada em Cristo, continuou, é mestra de fraternidade, marcada pelo respeito, pelo diálogo, pela cultura do encontro e pela construção de pontes e não de muros, como o Papa Francisco sempre nos convidou a fazer. Mãe e não madrasta, longe da autorreferencialidade, pronta a alcançar aqueles irmãos e irmãs em humanidade que não fazem parte dela. A Igreja, enraizada em Cristo, é sobretudo aquela que coloca no centro os descartados, os pobres, os deserdados, os últimos. A esse respeito, Padre Ogliari deteve-se na categoria teológica introduzida pelo saudoso Papa Bergoglio, segundo a qual a pobreza, antes mesmo de ser um problema sociológico e ético, é uma questão que diz respeito à doutrina. Por isso, o beneditino disse estar certo de que a Igreja não deixará de continuar a manter os olhos e o coração bem abertos para os últimos da terra, sonhando, mesmo o que parece impossível. Guarda-chuvas abertos e muitos chapéus para se protegerem do sol da primavera. Suéteres coloridos para identificar o grupo ao qual pertence. Esse foi o cenário da Praça São Pedro, onde centenas de pessoas com deficiência, acompanhadas por suas famílias e cuidadores, participaram do jubileu e da catequese do arcebispo Rino Fisichella, ex-pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização. É a saudação na língua dos sinais que abriu, nesta terça-feira, o momento de oração e reflexão, do qual participaram pessoas de 95 países, como Japão, Bolívia, Estados Unidos e muitos outros. O mundo inteiro, disse o arcebispo, está aqui na Praça São Pedro hoje. É o jubileu das pessoas com deficiência, é o jubileu da esperança. Aquela esperança, diz Dom Fisichella, que acompanha a todos rumo ao despertar, que não percebemos, mas que guia toda a nossa vida. Uma chama a ser reavivada, que alimenta a mente e o coração. A esperança verdadeira e não vinculada a coisas efêmeras, recorda o prelado, tem o rosto de Jesus de Nazaré. Por isso o convite é a caminhar com ele, deixando-se guiar pela sua palavra, a testemunhar com gestos e escolhas de vida, porque ele é a esperança para todos, ninguém excluído. Vocês estão no coração da Igreja, disse Dom Fisichella, referindo-se às pessoas mais vulneráveis, frágeis e fracas, que muitas vezes não recebem a atenção que merecem. Na fraqueza, explicou, devemos encontrar a nossa vocação na Igreja. A fraqueza é um instrumento para amar ainda mais. Façam da deficiência a força do amor que se doa a todos. Ninguém mais do que vocês podem dar testemunho do amor cristão. O convite do arcebispo é para não desviar o olhar. Por muito tempo, vocês estiveram na sombra. Esse é o momento de reavivar a esperança, porque aqueles que experimentam a fraqueza são testemunhas do amor de Cristo. O prelado conta então a história de uma criança nascida em uma família nobre, no ano de 1013, na Suábia. Uma criança com deficiência deformada que foi confiada a uma comunidade de monges. O menino chamava-se Hernán. Não falava nem escrevia, mas os frades o acolheram com carinho mesmo assim.
Aprendeu latim, grego, matemática, música e até árabe. E depois morreu de pleurisia. Sabem por que lhe contei esta história? Perguntou Dom Fisichella. Porque a irmã escreveu o Salve Rainha, uma oração de fé nascida de um menino com deficiência que experimentou o que era a verdadeira esperança, a verdadeira fé e o amor por Maria, Mãe da Misericórdia. Por isso, concluiu Dom Fisichella, nunca se devem dar por vencidos. Tornem-se mais criativos, alegres, capazes de comunicar a esperança que está dentro de vocês. Por fim, o canto coral, precisamente em homenagem a Hermann, do Salve Rainha, em todas as línguas das pessoas presentes na praça. Papa Francisco às jovens famílias em um texto inédito. Acreditem na alegria do amor. O amor é comparado ao tango, a dança de sua pátria, a Argentina, que o Papa Francisco confessou ter dançado muitas vezes na juventude. Um maravilhoso jogo livre entre homem e mulher. Assim começa o texto inédito que o pontífice escreveu como prefácio para o livro Yucat, Amor para Sempre, publicado pela Fundação Yucat, editora do Catecismo Oficial para os Jovens da Igreja Católica. O volume, pensado para acompanhar as novas gerações no caminho rumo ao matrimônio cristão, será publicado em breve. Na tradicional dança argentina, escreve o Papa, o bailarino e a bailarina se cortejam, vivem a proximidade e a distância, a sensualidade, a atenção, a disciplina e a dignidade. Alegram-se com o amor e intuem o que pode significar entregar-se por completo. O olhar do pontífice, no entanto, não é desencantado. Quantos casamentos hoje fracassam após 3, 5, 7 anos? Observa. Não seria melhor, então, evitar a dor? Tocar-se apenas como numa dança passageira, aproveitar um ao outro, brincar juntos e depois se separar? Questiona. Não acreditem nisso, responde ele com firmeza, dirigindo-se aos jovens. Acreditem no amor, acreditem em Deus e acreditem que podem enfrentar a aventura de um amor para a vida inteira. No ser humano reside, de fato, o desejo de ser acolhido sem reservas, e vivenciar isso conduz a um ganho supremo, a vida em plenitude. Uma só carne, escreve Francisco, citando as Sagradas Escrituras e referindo-se àquela união matrimonial para a qual é necessária uma preparação adequada, porque toda a vida se desenvolve através do amor, e com o amor não se brinca. O Papa Francisco propõe, assim, um catecumenato, tempo que, na Igreja primitiva, indicava um caminho muitas vezes de vários anos, de aprendizado e de discernimento pessoal. Um percurso que conduz àquela Amoris Laetitia, título de sua exortação apostólica pós-sinodal, àquela alegria do amor, que passo a passo, com os olhos cheios de encantamento, não deve parar.